O fato que nós abordaremos hoje, ele aconteceu precisamente 6 dias antes da Páscoa. Aconteceu um jantar na casa de Simão, que era tio de Maria, de Marta e de Lázaro. E é interessante que o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 1, afirma taxativamente que o ocorrido foi por ocasião de 6 dias antes da Páscoa. Portanto, Jesus estava em sua última semana de vida. E eu quero que você pare e faça uma reflexão sobre esta questão existencial de que todos nós também, à semelhança de Jesus, teremos uma última semana de vida. A questão não é quanto tempo nós viveremos. A questão é muito simples. Como nós estamos vivendo? E à luz da palavra de Deus, nós precisamos viver em Cristo e com Cristo. A Bíblia chega a afirmar taxativamente o seguinte: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então, aos olhos de Deus, sem Cristo, no máximo você existe, porque vida somente em Jesus Cristo. No entanto, quando nós lemos Mateus capítulo 26, Bíblias abertas, Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 2, nos dá a entender de que o fato que nós estudaremos hoje ocorreu 2 dias antes. Seria isto uma contradição nas Escrituras? De maneira nenhuma. Veja o que nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á o que mesmo? O Natal? Celebrar-se-á o quê? A Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Esta declaração profética do Senhor Jesus, ela foi feita quantos dias antes da Páscoa? 2 dias. Logo depois, então, vem a narração bíblica daquele jantar onde Maria Madalena se derramou aos pés de Jesus, chorou aos seus pés, enxugou seus pés com seus próprios cabelos. Então, se dá a entender de que isto aconteceu 2 dias, de fato, antes da Páscoa. Mas 2 dias antes da Páscoa, Jesus não estava em Betânia. Jesus estava em Jerusalém. Mais ainda, é bom nós atentarmos para o fato de que a cidade de Betânia ficava a apenas 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E aqueles que gostam de caminhar, sabem que você faz 3 quilômetros em 30 minutos. Então ficava bem pertinho, sim ou não? Bem próximo. Um fato também interessante é que o Evangelho de Mateus, o qual nós estaremos estudando durante esta semana, ele não segue uma ordem cronológica. Então, nesse momento foi feita a menção da profecia de Cristo, e depois, então, ele inseriu o que aconteceu 4 dias antes, que é essa belíssima história que nós vamos ler juntos agora. Eu leio os versículos de números pares e a igreja deverá ler os versos de números ímpares. Pode ser assim? Bíblias abertas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 6 em diante. Está escrito: ora, estando Jesus no Iguatemi, não é isso? Em Betânia, em casa de Simão o leproso. Igreja. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: para que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento.
Queridos, atente para o último versículo. Neste último versículo, há 2000 anos atrás, Jesus profetizou que esta história deveria ser contada quando o Evangelho fosse pregado. Eu quero te dizer nesta noite que esta profecia está se cumprindo agora aqui neste lugar. E ela estará fluindo durante todo o período que nós passarmos juntos aqui nesta noite. Jesus disse que quando este Evangelho fosse pregado, esta história deveria ser contada. E não é por acaso o que está acontecendo hoje? Sim ou não? É claro que sim. Isto evidencia duas coisas. As promessas de Cristo e as profecias de Cristo não falham. Podem tardar, mas não falham. A palavra, ela é precisa. E Deus seja grandemente louvado por isto. Porque nós temos razões inteligentes para crermos na palavra de Deus e para estarmos hoje à noite aqui neste lugar. Agora, o que é que ela fez que deve ser contado? Antes de vermos o que ela fez que deve ser contado, eu quero primeiramente abordar com vocês o que Simão não fez e que também deve ser contado. Simão é aquele que convidou Jesus para jantar em sua casa. Agora, por favor, conte comigo. Quantas pessoas, no mínimo, estavam presentes na casa de Simão, que morava em Betânia, e convidou Jesus para esse jantar? Os 12 apóstolos estavam lá? Sim. Maria Madalena, que não foi convidada, estava lá? Sim. A irmã dela, Marta, e também Lázaro, estavam lá? De acordo com o Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 8, sim. Já vão quantas pessoas? Quantas? 16. E o próprio Cristo? 17. E Simão? Então, queridos, no mínimo aqui, 17 pessoas estavam presentes naquele jantar. Agora veja só, 17 pessoas presentes na sua casa para jantar. Isso no mínimo é um banquete, sim ou não? Vocês concordam com isso? Não é verdade? 17 pessoas estavam ali presentes. Mas nós queremos chamar a atenção de vocês, principalmente para 4 pessoas. Jesus, Maria Madalena, Judas e Simão. Para esses 4 presentes. O fato é que a Bíblia nos mostra que no Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 7, os 4 evangelhos tratam do mesmo acontecimento. O que Simão deveria ter feito e lamentavelmente não fez. A partir, por favor, do versículo 44, nos são apresentadas 3 coisas. Jesus disse que o que ela fez deveria ser contado. O que é que ela fez? Nós veremos daqui a pouco. Mas vamos ver o que Simão não fez. O texto bíblico nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 44 em diante, o seguinte: voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para o quê? Para os pés. O que foi que Simão negou a Cristo? Água para lavar os seus pés. Naquela época não existia esse sapato bonito aqui do Lael, não existia sandálias Havaiana, não existiam tênis da Nike e etc. Então, resultado, eram chinelos ou sandálias de couro, as ruas não eram asfaltadas, então era comum que os pés ficassem empoeirados. Então, ao receber alguém em casa, de acordo com a cultura, era comum você oferecer água para lavar os pés. E Simão convidou Jesus para jantar em sua casa e lhe negou água para lavar os seus pés. E Jesus ficou calado. Segunda coisa que Simão não fez, por favor, versículo 45. Não me deste ósculo. Ou seja, não me deste o quê? Beijo. Ele negou um beijo para Jesus. Queridos,
Quantas coisas, lamentavelmente, nós temos negado para Cristo. E a terceira e última coisa que ele negou para Jesus. Versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo. Coisas que Simão deveria ter feito e não fez. É possível que nesta noite eu esteja falando para pessoas que têm convidado a Cristo para estar presente em suas casas. Pessoas que têm inclusive uma Bíblia aberta na sala de sua casa, no Salmo 91. Pessoas que admiram o jovem Deus. Pessoas que gostam de ouvir até mesmo o Evangelho de Jesus Cristo. E se encontram hoje à noite aqui. Pessoas que naturalmente acreditam em Jesus e têm o prazer de recebê-lo em sua casa, mas lamentavelmente têm negado algumas coisas para Cristo. Não estão dispostos a darem algumas coisas para Jesus, nem mesmo um beijo ou água para lavar os seus pés. Quantas coisas você tem negado para Cristo? Você tem negado para Jesus, por exemplo, a sua atenção, porque há pessoas que pensam que não têm tempo para conversar com Deus, para ler uma parte das Escrituras, e aí não dão atenção para Cristo. Quando as coisas pegam e a situação fica difícil, aí elas clamam pela ajuda de Deus. Quando isso acontece, queridos, nós estamos caindo no mesmo erro, sim ou não, de Simão? Sim ou não? O que Simão negou a Jesus? Água para lavar os seus pés. Negou a Jesus um beijo, óleo para ungir a sua cabeça. Agora, por favor, pare. Entre num confronto real consigo, com o seu ego. Olhe nos olhos de Cristo e responda no silêncio da sua alma, ao longo dos anos, o que você tem negado para Cristo? Quantas vezes você tem dito não para Deus? Queridos, o nosso sim e o nosso não revela o que nós sentimos por Ele. E o texto aqui no Evangelho de Lucas mostra que Simão amava Cristo muito pouco. Em contrapartida, aquela mulher o amava demais. Antes de responder a pergunta, o que ela fez, é importante que nós vejamos aqui no Evangelho de Lucas como ela fez. E como ela fez? Por favor, capítulo 7, versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com quê? Com unguento. Como ela fez? Versículo, por favor, 47. Porque ela muito amou. Então, Maria Madalena fez isso com muito o quê? Com muito ou com pouco amor? Com muito amor. Eu gosto muito desse pensamento da Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz, muitas vezes não podemos fazer grandes coisas, mas sempre podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Pequenas coisas com muito amor. Você pode fazer para Cristo pequenas coisas com muito amor, inclusive nessa semana especial que aponta para a Páscoa. Sim ou não? Às vezes não podemos fazer grandes coisas, mas sempre podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Maria Madalena, ela se colocou por trás de Jesus, se debruçou aos seus pés e ali em lágrimas, ela então enxugava os seus pés, depois de ungí-los, com seus próprios cabelos. Vocês se lembram que Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 15, que o cabelo da mulher é a sua glória? Estão lembrados disso? Que o cabelo da mulher é a sua glória. Naquele momento, Maria Madalena pega a sua glória em adoração e derrama aos pés de Jesus. A pessoa que mais gostava de estar aos pés de Jesus era Maria Madalena. E nós temos, pelo menos nos evangelhos, 3 situações em que ela esteve aos pés de Jesus. Vocês se lembram? Por exemplo, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 10, versículos 38, por favor. Lucas 10, verso 38 a 42, nos fala sobre isto.
Evangelho de Lucas, capítulo 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada a quê? Aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Ali estava Maria Madalena aos pés de Jesus. Segunda ocasião em que Maria Madalena se coloca aos pés de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 11, por ocasião da morte de Lázaro, ela então corre e se derrama aos pés de Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, mais uma vez ela se coloca aos pés de Jesus, nesta ocasião, quando ela então oferece a preciosa substância em adoração e no ato profético da crucifixão de Cristo. Sabe, amados, a gente precisa de fato estar aos pés de Jesus. E ali ela derramou lágrimas de confissão. Ela derramou lágrimas de humilhação, lágrimas de petição e lágrimas de gratidão. Que lágrimas nós temos derramado, muitas vezes nas horas da madrugada, no silêncio que envolve o nosso quarto, quando nos encontramos sozinhos e somos atormentados pelo sentimento de culpa, pela solidão, pela crise existencial, e o futuro se afigura sombrio e desanimador, e estamos sofrendo fracassos em nossa vida familiar, financeira, em nossa vida espiritual, e não temos a quem recorrer, e somos muitas vezes incompreendidos pelas pessoas, que não nos compreendem, que não nos aceitam, muito pelo contrário, nos criticam e nos censuram. Quantas vezes nós somos rejeitados e abandonados e sofremos perdas em nossa vida. Sabe, este episódio ocorreu depois da ressurreição de Lázaro, mas desde o templo, e no templo Maria Madalena não se colocou aos pés de Cristo, ela estava em pé. Desde o templo, quando queriam apedrejá-la, que ela chegou em casa e se trancou dentro de casa. Maria Madalena ficou presa dentro da própria casa com medo de sair e ser apedrejada. Mas quando ela soube que Jesus estaria na casa do seu tio Simão, aí ela não teve outra alternativa a não ser sair de casa. Voltemos então para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, e vejamos o que ela fez, que Jesus disse que deveria ser contado sempre que o Evangelho fosse então pregado. Finalmente vamos responder esta pergunta. Mateus, capítulo 26. Versículo 6, ora estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, assim que ela soube onde Jesus estava, ela então decidiu ir ao encontro de Cristo. Queridos, os passos da fé acontecem em primeira instância em nosso coração, em nossa mente, no silêncio da nossa alma, no caminho da esperança que o Espírito Santo abre dentro de nós. Ele nos impulsiona a dar os passos da fé. E quem tem fé, tem coragem. Sim ou não? Quem tem fé, toma decisão. Sim ou não? Onde há fé, haverá superação. Onde há fé, haverá vitória. E havia fé em seu coração. Queridos, fé é tudo aquilo que te resta quando todas as certezas se desvanecem, quando todas as oportunidades se acabam, quando todas as possibilidades cessam, quando tudo isso não existe mais, aí a única coisa que te dá segurança chama-se o quê? Fé. Fé é exatamente isso. E Cristo nos faz um apelo para crermos em Deus e crermos também nele. E movida pela fé, ela superou o preconceito. Porque havia preconceitos seríssimos, uma vez que ela era prostituta e havia sofrido de possessão demoníaca. Como vocês recepcionariam nesta noite uma prostituta ou ex-prostituta que houvesse sofrido de possessão demoníaca e ela sentasse aí ao lado do seu maridinho? Como você se sentiria? Então havia preconceitos, ela estava consciente disso. E apesar disto, ela então vai ao encontro de Jesus. Havia pressão social para que ela não estivesse lá.
E, queridos, quantas pressões sociais nós sofremos para não seguir a Jesus, diante muitas vezes da incompreensão e da rejeição dos nossos próprios familiares. Ainda ontem eu estive falando aqui para algumas mães de aventureiros e disse, olha, se o marido não atrapalhar, já está bom demais. Quando o cônjuge não compartilha da tua fé e no lugar de te ajudar, te prejudica e dificulta a tua vida, a tua espiritualidade, te criticando, te rejeitando e etc. Pressão social, ela estava sofrendo isso. Ela estava também com vergonha, porque ela havia sido exposta publicamente no templo e isso se tornou notório. Além de vergonha, ela sentia medo das pessoas. Estou falando hoje para pessoas que têm medo que outros descubram coisas erradas que lamentavelmente você fez na vida, quem sabe esta semana. Maria Madalena estava sentindo medo. Mais do que isso, ela tinha dúvidas. E ela tinha um bocado de desculpas para não ir ao encontro de Jesus. Mas apesar de tudo isso, ela chegou à conclusão de que ela não poderia deixar de ir ao encontro de Cristo. Por isso que no Evangelho de Marcos, Jesus disse, ela fez tudo o que pôde. Um dos grandes problemas hoje, queridos, é que nós não estamos fazendo tudo o que podemos para estarmos mais próximos de Cristo. Estou falando hoje para jovens, estou falando hoje para casais, estou falando hoje para adultos, que ao longo dos anos não têm feito tudo o que podem para se aproximar de Jesus. Ela fez tudo o que podia, e Jesus disse, ela fez tudo o que pôde. Em contrapartida, Simão não fez tudo o que pôde. Essas duas pessoas, de certa forma, podem representar nossa situação diante de Deus. Simão representa essa situação de pessoas que podem e não fazem. Maria Madalena representa pessoas que, apesar de seus limites, fazem o que podem. E eu acho que hoje à noite vocês fizeram o que podiam para estar aqui. Vocês poderiam estar em casa, assistindo Rede Bobo, S Besteira, Recorte, mas graças a Deus vocês estão aqui. Então vocês fizeram o que podiam para estar hoje à noite aqui. E Deus seja louvado por isso. Amém? E ela então enfrentou tudo isso. Você estaria disposto a enfrentar preconceito, pressão social, dúvidas, desculpas, medo e vergonha para aproximar-se de Jesus? Então a primeira coisa que ela fez, autossuperação. Ela se autossuperou pela fé. Amém? Segunda coisa, segundo passo que ela deu, queridos, nós encontramos no versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher. Ela se aproximou de Jesus. Quando nós amamos, nós queremos estar perto, sim ou não? Quando nós amamos, nós queremos estar perto. Ela queria estar perto de Jesus. Quando alguém não quer conversa com Deus, quando alguém não quer saber da Bíblia, quando alguém não quer saber de igreja, quando alguém quer manter distância de Deus, não porque Deus está errado, não porque a Bíblia está errada, não porque a igreja está errada, mas porque Deus, a Bíblia e a igreja apontam silenciosamente os erros de cada um de nós. Isso acontece ou não? Por que vocês acham que muitas pessoas rejeitam esse livro? Porque esse livro está errado? Ou porque esse livro condena os erros delas? Está claro isso, queridos? Está claro? Em contrapartida, Maria Madalena queria estar próxima de Jesus. Eu entendo que nesta noite, sem exagero, eu estou falando para pessoas que, apesar dos seus pecados, dos seus erros, dos seus limites, das suas vulnerabilidades, de suas fragilidades, querem estar perto de Jesus para ouvir a sua voz, desfrutar da sua presença e experimentar uma transformação interior. Aproximou-se de Jesus. Esse foi o segundo passo que ela deu. O terceiro, queridos, nos diz aqui, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Sempre quando nós vamos ao encontro de Deus, nós levamos alguma coisa dentro de nós. E o que é que nós estamos naturalmente trazendo nesta noite? A presença de Cristo. Um coração amargurado, um coração repleto de sentimentos, um coração sem esperança,
ou um coração repleto de expectativas, repleto de vontade de conhecer mais a Deus, mais da sua palavra, mais do seu poder, mais da sua pessoa, mais de suas promessas, mais de seus propósitos para a tua vida. Que você esteja exatamente aqui nessa situação, com teu coração cheio de vontade de estar mais próximo de Deus. Amém? Terceira coisa que ela fez, queridos, de acordo com Marcos capítulo 14, verso 3, esse vaso de alabastro, ela o quebrou. Dentro dele havia uma substância preciosa, que nós daqui a pouco daremos o valor dessa substância. Mas ela pegou esse vaso de alabastro e quebrou. O que é que isso significa? Isso significa que em muitas situações é possível que tenhamos que quebrar algumas coisas para adorarmos ao Senhor, para entregarmos nossa vida ao Senhor. Você estaria disposto a quebrar o teu carro? Estaria disposto a quebrar o teu computador? Está começando a doer? Estaria disposto a quebrar aquele perfume francês que você comprou lá no Paraguai? O que nós estamos dispostos a quebrar por amor a Cristo? Nesse caso aqui, você vê Jesus e as coisas. Quando Cristo entra em choque com as coisas que você gosta, que você valoriza, e que você não quer deixar. O texto nos perpassa aqui em que Jesus precisa estar acima das coisas. Os 10 mandamentos têm uma escala de valores. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, as pessoas. E o 10º mandamento, em terceiro lugar, as coisas. As coisas ficam em último lugar. Só que nós temos invertido essa escala de valores e temos colocado as coisas em primeiro lugar, a ponto de usar Deus como meio para alcançar as coisas. E isso acontece na indústria da fé. Então, na realidade, nós amamos as coisas e usamos Deus. E fazemos, às vezes, isso também com as pessoas. Amamos as coisas e usamos as pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. A proposta é que você ame a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Maria Madalena amou a Cristo e usou o vaso de alabastro. Ela não amou o vaso de alabastro e usou Jesus. Isso te diz alguma coisa nesta noite? Traz para você uma lição de espiritualidade do mais alto nível? O que você precisa quebrar? Aquela jovem estava viciada em salas de bate-papo da internet. Não conseguia deixar. E aquilo lhe despertava desejos de relações sexuais e etc. E ela chegou à conclusão de que teria que deixar isso por amor a Cristo. Você estaria disposto a fazer renúncias por Jesus? A palavra nos mostra aqui, queridos, que ela derramou o seu precioso perfume sobre a cabeça de Cristo. E nós precisamos derramar as nossas vidas sobre Jesus. E isso nós estamos fazendo hoje à noite aqui neste lugar e faremos durante toda esta semana. Mas no versículo 8, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Interessante que em Marcos capítulo 14, versos 4 e 5, diz que eles se indignaram e murmuravam. A palavra-chave aqui é crítica. Maria Madalena foi criticada porque chegou e ofereceu a Jesus o que ela tinha de melhor. Queridos, quando nós somos criticados porque fazemos alguma coisa para Deus, pessoas que estão tentando servir a Deus e são criticadas às vezes pela própria igreja, paciência. As pessoas que estão tentando fazer alguma coisa devem ser fortalecidas, devem ser motivadas, e a nossa dedicação é proporcional à nossa motivação. Se existe uma coisa que acaba com uma comunidade, com um relacionamento, chama-se língua, críticas, palavras ferinas, ríspidas, sabe, murmuração, indignação, essas coisas ferem a alma.
E a alma sangra através das nossas lágrimas. Maria Madalena estava sendo criticada. E a palavra que nos mostra que Jesus é contra a crítica. E não me vem com essa de crítica construtiva, porque a crítica é uma maneira errada de talvez falar uma coisa certa. Fale a coisa certa de maneira certa, e 50% da aceitação do que você fala depende de como você fala. E Jesus foi contra essa postura dos apóstolos, líderes da igreja que eram críticos. E Jesus foi contra isto. E no próximo versículo, aqui no versículo 9, diz assim: por este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Quem fez essa avaliação contábil, matemática, foi Judas. E isso está muito claro no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 2 a 4. Foi Judas que avaliou. De acordo com Marcos, capítulo 14, ele avaliou em mais de 300 denários. Mais de 300 denários. Ou seja, quase um ano de trabalho de um funcionário normal. Quase um ano de trabalho aquele perfume custou. Mais de 300 denários. Dias depois, Judas iria trair a Cristo por menos de 1/10 desse valor. A crítica e a condenação nos leva a fazer aquilo que nós menos esperávamos que iríamos fazer. Vocês concordam com isso? Judas não seria capaz de fazer por Jesus o que Maria Madalena fez. Estou falando hoje para pessoas que não seriam capazes de fazerem por Jesus o que Maria Madalena fez, que não estão dispostas. E eles disseram, isso é um desperdício. Desperdício foi o que Judas fez com sua vida, sim ou não? Isso foi desperdício. O que nós fazemos para Deus nunca é desperdício. Mas o que ele fez com a sua própria vida foi um tremendo desperdício. O que você está fazendo com a sua vida? A Páscoa nos leva a uma reflexão da nossa vida em comparação à vida de Cristo. E o maior desperdício aqui foi o que Judas fez com sua própria vida. E alguns de nós, de repente, podem estar fazendo consigo mesmo. Jovens que estão destruindo sua vida com o uso de drogas. Que estão destruindo sua vida com a prostituição. Estão destruindo sua vida com as bebidas. Estão destruindo sua vida com relações que, lamentavelmente, o influenciam para o que há de pior nesse mundo. Isto é desperdício. Agora, entregar a sua vida a Cristo, derramar a sua vida aos pés de Deus como Maria Madalena, isso não é desperdício. E o texto aqui nos diz, queridos, que o que importa é a avaliação de Cristo e não a avaliação das pessoas. No versículo 10, mais Jesus. Pense nisso, mais Jesus. Sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. O que importava, a avaliação de Judas e dos apóstolos ou a avaliação de Jesus a respeito dela? O que é que mais importava? Queridos, o que mais importa não é o que as pessoas pensam, dizem, fazem comigo. O que mais nos importa é o que Jesus pensa, diz e faz em mim por mim. O que mais importou em toda a existência de Maria Madalena foi exatamente isso, o que Jesus pensou dela, o que Jesus disse para ela e o que Jesus fez na vida dela. Isso foi o que mais importou. Vocês concordam com isso? Nós precisamos chegar a esse nível. E Jesus disse, nem sempre me entendes, nem sempre me entendes. Eu não sei há quantos anos Jesus vem tentando tocar no teu coração, cativar a tua vida. Eu não sei há quantos anos você sabe sobre Jesus e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Mas ele disse, nem não me terás para sempre. Lendo o texto, ipsis literis, diz, nem sempre me entendes. Quando não tivermos mais Cristo em nossa vida, o que será de nós? Sabendo disso, você tem que hoje fazer o seu melhor por Jesus. Maria Madalena sabia que não teria Jesus para sempre. E por isso ela fez o seu melhor por Jesus. Amém?
E aí ela então quebrou aquele vaso de alabastro. E isso foi um ato profético de que Jesus seria crucificado e daria vida por ela. E queridos, naquele momento, ela sabia que Jesus estaria assumindo o seu lugar. Ela sabia que Jesus estaria assumindo os seus pecados. Daí a razão de chorar tanto. Ela sabia que Jesus estaria assumindo a cruz. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Você sabe disso? Que Deus a amava e entregou o seu Filho para salvá-la. Ela entendeu que Jesus, através do seu sacrifício, a tornaria a justiça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos ouvir agora uma música. E eu quero fazer um apelo para que você, nesta noite, venha até aqui à frente e expresse a semelhança de Maria Madalena, a sua necessidade de Deus, o seu clamor. É um momento de apelo, é uma oportunidade de expressão de sua decisão no que vai em teu coração em relação a Jesus. É um momento em que nós vamos louvar, mas é um momento entre você e Cristo. Mas o meu apelo é que você levante-se, como Maria Madalena levantou-se e foi até a casa de Simão, que você se levante e venha até aqui e quebre o seu coração no altar da adoração a Cristo. Ouça essa música. Porque Deus amou o mundo, entregou seu próprio Filho para morrer. Porque Deus amou o homem, enviou seu Filho para salvar e não para julgar. Tudo isso fez para que todo aquele que crê não pereça, mas para sempre receba a vida eterna. Será que fui quem pregou Jesus na cruz? Será que fui eu quem o negou e o açoitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Mesmo sendo eu um pecador, Cristo mostrou o seu amor lá na cruz. Ele não precisava, mas carregou os teus e os meus pecados. Tudo isso fez para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não quis viver a eternidade sem olhar teu rosto e o meu. Será que fui eu quem pregou Jesus na cruz? Será que fui eu quem o negou e o açoitou?
cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Grande amor, amor sem limites, grande amor. Quem pegou Jesus na cruz? Sim, fui eu. Quem o negou e o açoitou? A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Sim, fui eu quem o negou e o açoitou. A cruz era minha, os pecados eram meus, mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Mas Ele tomou meu lugar, se entregou por me amar. Queridos, esse é um momento muito sublime entre nós e Cristo. Maria Madalena não estava preocupada com o horário, com o tempo, com as pessoas, com o lugar. Ela só queria Cristo. Nós só queremos Jesus. Esse é um momento em que você sozinho com Cristo derrama sua alma. Pessoas aqui ajoelhadas, pessoas em pé, é você e Cristo. Mas eu quero nesse momento fazer um apelo para que você entenda como é sublime esse momento. Um confronto entre a revelação e a tua vida, e a proposta de Jesus para a tua vida. Maria Madalena entendeu que não podia viver sem Cristo. Eu acho que todos nós temos essa mesma percepção, mesma conclusão, é que não podemos viver sem Jesus. Naquele momento ela derramou sua vida aos seus pés. Ela derramou seus pecados, os seus problemas pessoais. Que você também derrame aos pés de Cristo em adoração, por meio do louvor a sua alma, a sua vida. Louvemos ao Senhor nesse momento tão sublime, mas louvemos com o coração e amando a Cristo de uma forma intensa e real. Nós acreditamos e esta fé maravilhosa nos envolve. Por isso nós estamos aqui, porque nós acreditamos em Ti, Jesus.
sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está. Nada aqui irá me abalar. Confio em ti. Tu és Senhor, escolhido por Deus para mim. Só em ti encontro o caminho ao coração do Pai. Morreste em meu lugar, mas eu sei que hoje vives outra vez. Sofreste a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está. Nada aqui irá me abalar. Confio em ti. Acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está. Nada aqui irá me abalar. Confio em Experiência linda que nós estamos tendo hoje à noite com Cristo. O que aconteceu na casa de Simão foi exatamente à noite. Provavelmente no domingo ou na segunda-feira à noite. Aquela experiência de Maria Madalena marcou profundamente a sua vida. Cristo atingiu a sua razão e a sua emoção. E perdoou os seus pecados e deu a garantia da salvação, da vitória. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, gente. Ele faz o mesmo conosco, ele não faz acepção de pessoas. E hoje você pode sair daqui com a certeza do perdão dos seus pecados. Amém. Com a fé de que a salvação vem de Cristo. De que Ele te compreende como ninguém, te ajuda como ninguém. Que nesta noite a experiência que você está tendo com Cristo pode se tornar uma referência para a sua fé. Louvemos ao Senhor.
o caminho de esperança que o Teu Espírito está abrindo em nossa alma. Por estarmos dando os passos na estrada da nossa existência, seguindo os passos de Cristo. Ajude-nos, Senhor, sairmos daqui com a certeza da salvação e com o nosso coração transbordando de alegria da salvação e de gratidão. Nos envolvas em Teus braços e traga-nos amanhã para este lugar, a fim de nos aproximarmos de Jesus. Te peço e te agradeço pelos méritos da cruz. Amém. Obrigado por sua presença. Tenho a certeza que Jesus falou em nossos corações. Amém. E amanhã, às 8 horas, aguardamos você aqui, nesse mesmo local, para juntos louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Continuando assim, então, nos passos de Jesus. Amanhã, passo de humilhação. Uma boa noite a todos. Desejo uma boa noite e uma boa semana para aquela pessoa que está do seu lado.